Gravação iniciada, então. Essa é a primeira aula do Aqueduca, do primeiro conteúdo que a gente está fazendo. A gente está recebendo aqui como convidados o Eliel e o Douglas, que são alunos da Aqueduca, que recém começaram a aprender. E esse é um conteúdo novo, do zero, um fluxo diferente que a gente está assumindo a partir de agora, na qual você, como estudante, pode consumi-lo de forma assíncrona, ou seja, você pode consumir sem depender de acompanhar uma turma, e você pode aprender no seu tempo, na hora que você tiver disponibilidade, e é isso. Para você começar a estudar aqui no Aqueduca, é necessário dois pré-requisitos básicos. Primeiro, é acompanhar aqui os primeiros passos. Então, para quem não tem esses pré-requisitos aqui, a gente vai ter uma certa dificuldade. Para você ver as configurações. Eu não sei ver as configurações do meu computador, você clica nesse link aqui e você consegue entrar lá no site que mostra quais são as configurações mínimas para você poder começar a aprender a tecnologia. Lembrando que esse conteúdo que a gente vai estudar aqui agora, ele é 100% do zero, para quem não tem conhecimento de nada, nenhum conhecimento de TI, especialmente na área de desenvolvimento de software, que é a área que a gente vai aprender, que a gente possui o nosso ciclo de aprendizagem aqui no Aqui Educa. Então, a estrutura mínima, né, o requisito mínimo de software do seu computador, de hardware, é esse aqui, e o ideal é esse aqui. Se você não sabe ver, clica nesse link. Se você não tem acesso a esse documento aqui, ó, pode ser digitar no Google isto, exatamente do jeito que está aqui, de forma literal, e você vai entrar, pesquisar em qualquer desses links aqui. Eu acho que aquele lá é esse aqui do Buscapé. Então, quando a gente clica aqui, a gente entra no site do Buscapé, que tem esse artigo que te ensina como você chegar lá e ver quais são as configurações do seu computador. Windows, obviamente. Além disso, no Google Chrome, o Google Chrome precisa estar instalado, é o que eu estou usando aqui agora. Se você não instalou o Google Chrome, você está usando o IE, por exemplo, que é aquele Internet Explorer, aqui nem tem no meu computador, mas se estiver usando, por exemplo, o Edge, que é um outro navegador que já vem embutido no Windows, aconselho a você usar o Google Chrome, especialmente para assuntos mais à frente, que a gente vai usar bastante. E o Linux. O Linux é muito importante. Boa parte dos desenvolvedores hoje já estão utilizando o Linux como ferramenta de trabalho. E aí você tem duas opções. A primeira é você usar o próprio Linux, formata o teu computador inteiro e instala o Linux do zero no teu computador. E a segunda opção é você instalar o WSL, é como se fosse um Linux dentro do seu próprio Windows. É o que a gente tem aqui, esse íconezinho aqui embaixo, ó. Já está até aberto aqui. Daqui a pouco eu vou abrir ele novamente para vocês verem. Para instalar o WSL, o 2 é a segunda versão dele. Basta seguir esse tutorial que está nesse vídeo, ou você pode vir aqui, vou pesquisar aqui ao vivo, WSL2, instalação. Você pesquisa exatamente assim no Google. Tem um próprio artigo da Microsoft que ensina a fazer isso. Então, vou entrar nesse artigo da Microsoft, e aí ele ensina como instalar o WSL2. Você tem que ler tudo isso aqui direitinho. Então, ele diz que precisa ter um pré-requisito para poder instalar isso. Tem que ser o Windows, o Windows 10, versão 2004 superior, ou Windows 11. Para você poder ver isso, você pode fazer aquela mesma consulta lá de pré-requisito que você tem naquele site que eu mostrei anteriormente. Então, seguindo esse passo a passo aqui, você consegue instalar o WSL, que ele vai estar aqui instalado, como está mostrando aqui a tela nesse exato momento. E é com ele que a gente vai começar a falar sobre esse primeiro assunto, que é o assunto inicial do mundo da tecnologia, que é o assunto de terminal de comando. E por que a gente estuda terminal de comando? Eu vou falar aqui os que estão inscritos aqui, mas eu vou falar mais algumas abordagens que o mercado exige. Para a gente aprender manipulação de pastas, concessão de acesso a arquivos, a programas, enfim, onde é que a gente vai usar no dia a dia no mundo da tecnologia. A gente usa constantemente na execução de programas, passagem de parâmetros, acesso ao Git, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente vai usar, vai aprender no futuro a como versionar arquivos e conteúdos, entre outras coisas. Agora eu vou falar por mim o porquê que é importante aprender Linux. E aí, Douglas e Eliel, fiquem à vontade para vocês tirarem as dúvidas e perguntarem até mais. Primeiro ponto é que o Linux ele é muito mais leve do que o Windows. Eu, no meu dia a dia, eu uso um outro computador que eu só tenho Linux nele. Então, no meu trabalho, eu uso o Linux 100%. Eu estou agora no computador Windows, que eu estou usando apenas para
gravar a aula e para mostrar tudo isso, porque eu sei que 99% de vocês que estão assistindo possuem o Windows, utilizam o Windows na máquina de vocês. Então, para que eu possa parecer a vocês e ensinar de forma mais simples, estou nesse computador Windows para mostrar de forma simples. Mas no meu dia a dia, há quase 10 anos eu utilizo o Linux e não penso em voltar. Ele é muito mais simples, rápido, fácil, entre outras coisas. Eu sei que no início pode parecer um pouco estranho fazer o uso dele, porque a gente está acostumado a fazer as coisinhas do Windows, mas a interface é isso aqui que vocês estão vendo, do sistema operacional Linux é muito parecida com a do Windows. Tem menuzinho iniciar, tem programinhas, tem o gerenciador de pastas e arquivos, tem tudo igual. Então, a estranheza natural no início, só que depois a gente acostuma. Utilizando o Linux embarcado no Windows, né, o WSL2, que é essa versão que vocês estão vendo aqui, não tem o visual, não tem interface, só tem o que a gente chama de kernel, que é a parte de entrada de comandos, né, linha de comandos. Que na verdade todo sistema operacional é assim. A parte interface, na verdade, quando você clica no botão qualquer, ela manda um comando em linhas de comando para essa visão preta e branca aqui. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai aprender com calma, para vocês ficarem mais tranquilos e não parecer algo muito assustador nesse primeiro momento. Então, essa é a primeira função, para mim, o primeiro grande benefício. O segundo, e eu acho que é o mais importante de todos, talvez, é que todos os programas que a gente desenvolve, né, sejam eles programas para web, programas para nuvem, softwares de, enfim, todo tipo de sistema, de banco de dados e tudo mais, hoje em dia, tudo está sendo desenvolvido para ser hospedado em aplicações, em plataformas na nuvem. E plataformas na nuvem são basicamente microsistemas operacionais, né? Microcomputadores, né? Computadores pequenos, dentro de uma imensidão de tantos outros computadores. Esses pequenos computadores são chamados também de pods, ou plataformas minimizadas, né? É como se você pegasse o Windows, por exemplo, e pusesse ele dentro de um computador, só que dentro desse computador você tem vários Windows. Então você tem a forma de acessar vários Windows dentro de um único computador. 10, 15, 20. É mais ou menos assim que funciona na nuvem. A gente tem muitos computadores interligados neles, né? Computadores que a gente não vê, a gente não acessa, e dentro deles existem vários sistemas operacionais rodando para que a gente possa hospedar os nossos sistemas dentro de um desses sistemas operacionais, dentro de um desses computadores que ficam por aí na nuvem. Então, é assim que funciona. E esses computadores, né, que são esses sistemas operacionais que são instalados dentro dos computadores, antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha aí uma diversidade de sistemas operacionais. Eu digo que talvez 60%, 55% eram computadores Linux, né, sistemas operacionais Linux, e sei lá, estou chutando aqui o número, tá? 40% eram Windows e o restante, os outros 5% eram dos sistemas operacionais. Só que nos últimos 10 anos, 8, 10 anos, esse cenário veio mudando. A gente tem visto muito mais sistemas operacionais que hospedam softwares em Linux do que em Windows. E o motivo é um só. É que o Linux ele é muito mais simples e leve, porque ele foi feito para isso. Enquanto que o Microsoft Windows ele foi feito para o usuário que precisa executar o Windows, ou executar o Word, Excel, planilhas e tudo mais. Certo que a Microsoft lançou um sistema operacional chamado Microsoft Windows Server, só para servidores, mas mesmo assim ele não foi, não chega nem aos pés quando se compara ele ao Linux. Então, ainda assim, o Linux ele é muito superior nesse quesito. E outro quesito também é o quesito de segurança. No Linux, a gente tem muitos dispositivos que são feitos para garantir e mitigar problemas sob o ponto de vista de segurança. E facilidades até em auditar, né, transações e movimentos que são feitos nesses sistemas operacionais quando se utiliza Linux. Enquanto que no servidor Windows Server, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade e também isso é uma grande barreira. Uma outra questão também é a facilidade. No sistema operacional Linux, ele é bem simples para você poder rodar linhas de comando e poder resolver e
atuar, né, em soluções que precisam de atuação bem rápida. Enquanto que no Windows Server também é a coisa um pouco mais complicada, e o Windows Server você tem também aquela opção de você ir para a tela, para o visual, ou ir só para a linha de comando. Enquanto que no Linux você tem a condição de só instalar a versão de linha de comando, como é o caso, né? Quando a gente instalou aqui o WSL2, a gente só tem a versão aqui em linha de comando, a gente não tem a versão visual do Linux. Então, é muito importante estudar Linux, porque com certeza é uma tendência, e quando você for precisar disso, você tem dois universos aí, duas decisões. Uma é você deixar para aprender enquanto você estiver trabalhando, o que certamente será um motivo de vergonha para você no futuro, porque todo mundo já está dentro desse universo, e isso vai ser uma grande barreira, de grande dificuldade, porque aprender o básico enquanto estiver trabalhando é uma grande dificuldade. Ou você já aprender pelo menos o básico que a gente vai ensinar aqui, que vocês vão aprender aí, e garantir pelo menos o básico, porque para quando você for utilizar isso, você ter facilidade para atuar quando for necessário. Então, aprender isso que vocês vão aprender aqui é para qualquer profissional na área de TI. E quando eu falo qualquer, não é só desenvolvedor de software que trabalha com front-end ou com back-end. Também é especialmente para os DevOps, que é a galera que mexe com infraestrutura, com publicação de aplicações e tudo mais. Isso, sem dúvida, é ultra, hiper, mega importante. Profissionais da área de segurança, profissionais da área que trabalha especialmente com dados. Então, toda a galera técnica da área de TI precisa aprender Linux. Eu estou há 25 anos no mercado, eu achava que nunca fosse aprender, então, eu aprendi Linux, a usar realmente 100% do Linux há pouco mais de 8 anos. E até então eu achava que o Windows para mim me resolveria 100%. Então, eu mudei meu mindset em relação a isso. E hoje eu entendo a importância e sei que isso é muito importante. Douglas e Eliel, fiquem à vontade para me perguntar, tá? Então, a hora que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Todo esse conteúdo que vocês vão ver aqui em terminal de comando, que é tudo isso aqui que meu mouse está passando em cima agora, ele está descrito aqui embaixo. Pode perguntar, Eliel, não precisa levantar a mão, não. Pode desmutar. Eu tenho que desmutar seu áudio, Léo. Oi, desculpa, Daniel. Uma dúvida que eu tenho em relação ao processo de aplicação aí dos comandos é esse acesso que a gente faz àquela tela do WSL, que é o que eu uso, qual é a diferença? Aquilo ali é um prompt de comando, o nome daquele painel que a gente utiliza para fazer esses processos? Desculpa, eu não entendi sua pergunta, cortou. Aquele painel que a gente usa, aquele painel com que parece a tela, aquele painel escuro, a gente faz a aplicação dos comandos. O nome desse painel, esse painel aí, esse painel se chama prompt de comando ou não tem nada a ver? Prompt de comando é esse aqui, ó. Se você digitar se você digitar clicar no menu inicial e digitar prompt, cadê? Aí, prompt de comando é esse aqui que vai abrir aqui agora. Aí você fala, mas é igual, né? Os dois são telinha preta e tal. Não, porque esse aqui é o sistema operacional Linux. E esse aqui é o prompt de comando que faz acesso ao sistema operacional M que o Windows roda em cima. Eu vou explicar assim muito delicadamente para você entender melhor. O Windows, ele não funciona diretamente no teu HD, diretamente na tua infraestrutura do teu computador. Ele depende de um outro sistema operacional que está embaixo dele. Então, quando você clica duas vezes aqui, por exemplo, você clicou para abrir esse amarelinho aqui, por exemplo. Quando você clicou para abrir, ele não abre, não é o Windows que faz esse processamento para abrir isso. Ele manda um comando para esse sistema operacional chamado MS-DOS, tá? Que aí sim a MS-DOS vai lá e abre essa pastinha e o Windows só mostra isso visualmente na sua tela. E esse prompt de comando faz a mesma coisa. Então, quando, por exemplo, eu crio uma pasta, um diretório novo nesse explorador de arquivos que eu tenho aqui, eu posso criar essa pasta usando o explorador, né, botão direito em cima da pasta que eu quero criar, nova pasta, e ele vai lá e cria para a minha pasta com o nome que eu quiser. Ou eu posso criar também utilizando as linhas de comando aqui do prompt de comando. Tanto faz, uma coisa ou outra. Óbvio que é mais confortável eu fazer isso via é,
explorador de arquivos, né? Mas também via linha de comandos, isso também funciona da mesma maneira. Ou seja, é como se você fosse a parte visual que você costuma mexer, né? Trabalhar no dia a dia, e também tivesse a parte escrita via linha de comandos. As duas coisas funcionam e fazem a mesma coisa: criar diretório ou criar arquivo. Deu para entender? Deu sim. Então, essa aplicação que a gente utiliza é o próprio Linux, né? É como se fosse uma janela dele, digamos assim. Parece com Linux, mas esse aqui ele faz acesso ao sistema operacional MS-DOS. Não, sim, Tá? digo, essa outra tela que você tá, essa de trás, no caso, né? É a Essa execução daqui, do próprio Linux, né? essa daqui é como se fosse isso aqui do Linux, né? Se isso aqui é do Windows, isso aqui é do Linux, só que a gente não tem a parte visual, só tem a parte do próprio sistema operacional, né? Da linha de comando. Sim, porque ele está sendo executado aí no Windows, né? Exatamente. Então, quando eu crio uma Ok. pasta aqui, eu consigo ver na tela essa pasta sendo criada no explorador de arquivos. Mas quando eu crio aqui, eu não consigo ver em lugar nenhum, porque eu não tenho a parte visual do Linux. Tem como ter a parte visual? Tem. Aí eu aconselho a formatar a máquina inteira e instalar o Linux por completo, né? A parte visual e a parte de linha de comandos, que vai vir tudo junto, né? Quando você instala, na verdade, vem tudo isso junto. E Deu os pra entender? comandos. Deu Danilo, e sim. os comandos são os mesmos? Desculpa, cortou aí, Douglas. Os comandos são o mesmo? Muito parecidos. Show. Muito parecidos porque o MS-DOS ele foi criado com a base Unix. Tem mais um andar embaixo, tá? Eu falei Windows, MS-DOS depende o Windows depende do MS-DOS, só que o MS-DOS ele tem a base Unix, tá? O Linux, que é a parte visual, que tem a parte, que na verdade ele é a telinha preta e branca, né? A parte visual só faz o que o preto e branco aqui faz em linha de comando, ele tem a base Unix também. Percebe? Então, lá no fundo do poço, o último nível lá embaixo é Unix. Deu pra entender? Perfeito. Uhum, sim. A gente vai fazer uma revisão agora disso que eu tô falando, porque tem um conteúdo aqui, né? Uma, tem um item aqui de menu que ele se chama Sistemas Operacionais, que fala justamente sobre isso. A gente vai fazer uma revisão agora bem rápida. Deixa eu voltar aqui antes de falar sobre isso, porque eu estava falando sobre o tempo que a gente tem de consumo desses conteúdos. A gente tem essa quantidade de minutos para consumir cada conteúdo desses aqui, ó. Então, em média, isso que a gente precisa consumir. Mas vamos direto para o conteúdo que eu acho que faz mais sentido. A gente acabou de falar sobre sistemas operacionais. Então, a gente está vendo aqui a telinha do Windows, né? A telinha do macOS e uma telinha do Linux. Aqui a tela do Linux aqui, ó. Veja que o menu do Linux ele fica aqui do lado esquerdo. Ó. Esse aqui é do Ubuntu. O Ubuntu é uma distribuição do Linux. É como se fosse o seguinte: a gente tem carro, né? Carro é carro. Agora, Volkswagen Gol é a marca do carro. Do Linux é a mesma coisa. Diferentemente do Windows, que só tem uma marca, né? Na verdade, é o MS-DOS, né? Que é o sistema base do Windows. Ele tem o MS-DOS e só tem o Windows, que é uma marca só, né? A Microsoft Windows só tem uma marca. Porque quem é detentor da Microsoft é uma empresa privada. Ela não tem por que fornecer o código-fonte dela para outras empresas poderem fazer o uso e criar suas próprias marcas. Então, quando a gente adquire um carro, a gente pode adquirir um carro de outras marcas que a gente queira. E quando a gente adquire um Linux, a gente pode adquirir o Linux de outras marcas, das marcas que a gente quiser. O Ubuntu é uma dessas marcas do Linux. Aí, e muda alguma coisa para outras marcas? Sim. Por exemplo, se a gente vier aqui no. Vou mostrar para vocês a diferença do visual ali do Ubuntu. Não, eu vou mostrar o Red Hat, por exemplo, tá? É uma outra marca de Linux, é uma outra distribuição, a gente chama de distribuição, tá? Interface. Esse aqui é o logomarcazinha do Red Hat. E esse aqui é o visual do Red Hat, ó. Veja que é um pouquinho diferente disso que vocês estão vendo aqui do Ubuntu. Então o Red Hat é um pouquinho diferente. Muda alguma coisa? Não, muda a forma como você baixa alguns programas, muda a interface de alguns programinhas, mudam a forma como você organiza os seus arquivos. Mas no fundo, a estrutura de pastas é a mesma. É como se tivesse aquela estrutura de pastas que a gente tem no Windows, né? Eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. Estou tão acostumado com o Linux que quando eu clico aqui no gerenciador de arquivos do Linux, eu abro instantaneamente. Aqui
No Windows a coisa é um pouco mais demorada. Então tá aqui, a estrutura de pastas do Windows. Quando a gente vê aqui em C2 pontos, por exemplo, a gente tem basicamente a estrutura de pastas básicas do Windows é o quê? Arquivos de programa, né? Isso aqui é tudo que eu criei, tá? Que mais que é básico aqui do Windows? O próprio pasta Windows, a pasta usuário, a pasta temp. Então, as pastas que eu marquei aqui, elas são básicas, estão default. Quando você instala o Windows no seu computador, você tem essas pastas default, né? Se você tivesse uma distribuição, se o Windows fosse do tipo aberto, onde cada um pode pegar o código-fonte do Windows e criar sua própria distribuição, a gente teria obrigatoriamente essas pastas nas distribuições que forem criadas. E aí os desenvolvedores que vão criando essas distribuições vão criando, de repente, outras pastas auxiliares que façam sentido e que façam sentido para a distribuição dele, né? Então, no Linux a gente tem essa configuração, tá? Havendo perguntas, vocês podem fazer, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fechando essas abas aqui que eu vou abrindo, porque eu gosto de abrir muita aba, então, senão eu vou me desorganizar. O Unix, ele é pai de todos os sistemas operacionais, isso que eu falei aqui agora há pouco. Então, tudo nasceu com o Unix, que é tela preta, sempre foi. O Unix, ele não tem a parte interface, tá? A interface. Então, se você quiser rodar, por exemplo, uma calculadora no Unix, você tem que rodar uma linha de comando e dizer para ele, soma esse valor com esse valor, dá um Enter, ele vai lá e soma e te mostra na linha de baixo o resultado. Diferentemente do que é abrir uma calculadora no Windows, por exemplo, né? Você abre uma calculadora assim. É a calculadora, você clicou no número que você quer, 10 mais 10 igual a 20. Você quer fácil, simples, confortável, prático, né? Mas lembre-se que esse 10 mais 10 é igual a 20 foi rodado um comando dentro do prompt de comando, tá? A gente não está vendo isso aqui, mas existe uma telinha dessa daqui, é como se existisse, internamente dentro do próprio Windows. Então, quando a gente somou isso aqui, clicou no igual, ele rodou um comando aqui, sei lá, estou chutando aqui, tá? Não é isso aqui não. Calcule 10 mais 10. Dá um Enter, tá? Aí ele vai lá, traz o resultado, aí ele vem aqui e mostra o resultado aqui na tela da calculadora. Então, internamente, existe uma execução de linha de comando. Todo sistema operacional é assim. O macOS também é assim? Sim, o macOS tem embaixo dele o próprio Unix. Então, a raiz do macOS é o Unix, tá? Ele é direto no Unix. Assim como do Linux também é direto no Unix. Mas o Windows não. O Windows ele precisa primeiro rodar isso no MS-DOS. Por quê? Porque o Windows nasceu no MS-DOS. Quando a Microsoft desenvolveu o sistema operacional deles, desenvolveu o MS-DOS. Ele pegou o Linux, o Unix, né, que é o raiz de todos, e falou: vamos fazer aqui o MS-DOS, que quando a gente digitar aqui tal comando, a gente traduz isso para o comando do Unix. E aí o computador vai fazer o que tem que ser feito: calcular, somar, abrir pasta, criar pasta, fazer o que tem que ser feito. Então o MS-DOS ele é tudo isso. E o Windows só é a parte interface do MS-DOS. Então, esse é o Unix, é o pai de todos eles. Ele foi escolhido, na época existiam outros concorrentes da Unix. Isso na década de 60, 70, existiam outros concorrentes do Unix. Mas ele foi escolhido por todos os sistemas conhecidos hoje, né? Como, por exemplo, o macOS, Windows, MS-DOS, na verdade, né? Linux, porque ele tem todos esses benefícios aqui, ó, portabilidade, capacidade de multiusuário. Existia um outro concorrente na época que não era multiusuário. O que é ser o multiusuário? É isso que vocês veem hoje no computador, né? Se você sair do computador e quiser adicionar sua esposa, ou seu cônjuge, ou seu amigo acessar o computador, você pode criar um usuário para ele, sair do teu usuário, e ele vai ter a visão, quando ele logar, ele vai ter a visão dos arquivos das pastas dele, enquanto que você tem da sua. Então, isso facilita muito o trabalho, especialmente quando você está falando na nuvem, tá? Na nuvem, quando você programa, você cria os seus softwares, o teu software vai rodar com um usuário específico e o outro software do teu colega que fica do lado roda com o usuário dele específico. Tá? Por exemplo, isso é automático na nuvem lá. A gente vai ver sobre isso mais para frente. Agora, por enquanto, só abstraiam e entendam dessa maneira. Multitarefa, isso significa que a gente consegue rodar 2, 3, 5, 10 programas ao mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo. E se esses programas eles demorarem tempo para terminar a execução deles, seja lá o que eles estão fazendo, eles rodam isso ao mesmo tempo, sem causar nenhum tipo de dano ou dificuldade. Eficiência, porque ele foi desenvolvido com uma base bem simples, tá?
Antigamente não existiam sistemas operacionais eficientes na organização dos arquivos e pastas, além da facilidade na construção de operações automatizadas, entre outras coisas. Então, isso aqui foi algo assim que acho que um dos principais fatores. Alta segurança e bom desempenho em tarefas de rede. Coisa que antigamente, né, rede era um negócio bem raro de fazer o uso. Então, a partir da década de 80, início da década de 90, o uso da rede, ou seja, conectar um computador com o outro, se tornou cada vez mais frequente. E o Unix se mostrou um sistema operacional simples para fazer isso. Lembrando que tudo isso era feito tela preto e branco, tá? Preto e branco não, né? Aqui tá coloridinho, mas lá no iníciozão lá era preto e branco. E o Windows, como eu falei, o Windows, ele é MS-DOS. Na realidade, era chamado de QDOS no início, tá? Aí depois ele renomeou e colocou Microsoft DOS, né? Então, quando foi criado como QDOS e a Microsoft adquiriu, comprou os direitos do QDOS e mudou o nome para MS-DOS. Ah, mas ela adquiriu para construir a interface? Não, ela adquiriu para continuar sendo preto e branco. Estou falando isso em 1994, 93. Não, acho que antes disso. 88, 89, 90. Nesta época aí, a Microsoft adquiriu o Microsoft DOS. Aqui, por exemplo, está relacionado às pastas do computador. Tá? Então, ela adquiriu para que você pudesse fazer tudo isso de forma simplificada. Naquela época, isso era simples, né? Para que ela pudesse construir coisas melhores nesse sistema operacional. Depois, em 91, 92, foi que vieram as primeiras interfaces, né? E aí a guerra de sistemas operacionais com interface é a parte colorida, bonita que vocês estão vendo aqui que o mouse está mexendo. Essa guerra de interface fez com que cada vez mais o Windows se tornasse um sistema operacional mais utilizado no mundo. O Danilo, só uma Unix, dúvida. pode perguntar. Todo esse processo de comando aqui, pelo que eu tenho visto, ele é todo na base do inglês, né? Não existe um que execute esses processos de comando em português, né? Todo em inglês. E essa é uma excelente pergunta que você fez. Aí nos obriga cada vez mais a gente ir estudar o inglês. Não significa que a gente precisa ser um bilíngue, né? Não significa que a gente precisa obrigatoriamente aprender a ser um fluente na língua, mas aprender as coisas básicas em inglês é super importante. É, mas a gente tem hoje ferramentas que nos ajudam, né? O Google Translate é uma delas. Então, volta e meia, a gente tem algum comando ali que está em inglês, que a gente não sabe do que se trata, a gente pega esse comando, coloca lá no Google Translate, a gente consegue entender o que isso significa. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? A gente está vivendo num mundo globalizado e tecnologia está dentro dessa globalização, a gente precisa conhecer pelo menos o básico do inglês. Unix. Aqui tem uma imagenzinha que mostra o Unix, como é que funciona o Unix, ó. Qual que é a ação do Unix, ó. Lembrando que os computadores da Apple, né, eles têm processadores diferentes dos computadores da IBM, tá? Então, a Apple, quando construiu o seu computador, ela construiu para que rodasse apenas o sistema operacional deles, tá? E isso é importante saber porque a gente não consegue, por exemplo, instalar o Windows diretamente no sistema operacional da Apple. Existem alguns simuladores do sistema operacional, tá? Que são o que chama de VMs, Virtual Machines, que fazem com que isso aconteça, mas você não consegue instalar o Windows diretamente no computador. Você precisa instalar um programa para esse programa fazer uma simulação de como é um processador da IBM dentro do Apple, e aí faz com que isso execute. O contrário também é verdadeiro. A gente consegue trazer o sistema operacional da Apple para aqui para dentro, rodando a VM e fazendo essa simulação. Mas é um programa intermediário dentro de tantos outros programas, e isso faz com que o desempenho de ambos os cenários sejam severamente impactados. Então, não é algo simples e aconselhável a ser feito. Então, vamos aqui primeiro para a máquina da Apple. A máquina da Apple, ela roda Unix. Então, o sistema operacional da Apple é Unix. Se você olhar bem a fundo, o Unix, que é aquilo que cria pasta, que cria arquivo, que cria faz cálculo de soma, de divisão, faz conexão com rede, baixa arquivo, tudo isso é feito no Unix. Só que visualmente você olha para a tela e você vê o macOS, né, que é aquele sistema operacional bonitinho da Apple. Vamos entrar aqui no Images que a gente vai olhar o macOS Interface.
essa interface aqui, que muitas pessoas já conhecem, e para quem tem um iPhone, tem os íconezinhos muito parecidos, enfim. Então, essa aqui é a interface do macOS. Tá aqui a interface do macOS. Só que também, na Apple, a gente também consegue rodar o Linux, ó. O Linux, ele também funciona, porque lembra que eu falei que a base do Linux é Unix? Então, se a base do Linux é Unix, ele consegue rodar em cima do Unix. Assim como o interface do macOS também consegue rodar no Unix. Então, o Linux, quando você roda os comandos do Linux ali, ou quando você clica, você tem a parte de interface do Linux, você pode fazer com que ela funcione dentro de um computador macOS. Porque a base é Unix, obviamente, tá? Agora para as máquinas da IBM, que são máquinas que foram construídas na década de 80, que elas eram muito mais baratas, porque o microchip delas era feito de forma muito mais escalada, muito mais simples, e também não tinha tanta performance, tanto ganho, né, de performance como as máquinas da Apple, e eu acho que hoje isso está claro e sendo demonstrado via o preço, né? O computador da macOS é extremamente caro comparado com as máquinas da IBM. Quais são as máquinas da IBM? Todas que você vê hoje, você conhece que não são macOS. Essas máquinas, por exemplo, da Lenovo, HP, da Dell, todas essas máquinas, elas têm todo o microchip dela de processador, todo o processador dela é da IBM. Enquanto que da Apple é o processador próprio da própria Apple. E nos processadores da IBM, a gente consegue rodar tanto o Unix quanto o MS-DOS diretamente na máquina. Então, e quando você roda MS-DOS, você roda o Windows em cima, porque o Windows é a parte visual, né, a interface bonitinha que vocês estão vendo aqui na tela, e tudo que acontece aqui na interface, o Windows manda para o MS-DOS executar, rodar isso. Então, é assim que funciona o fluxo de ações aqui no nosso sistema operacional. Enquanto que na base, na máquina IBM, também nós temos a possibilidade de rodar o Unix, né, e o sistema operacional Linux em cima do Unix. Eu tenho um outro computador, que não é Apple, tá? É IBM também. É um outro Dell. Essa máquina que eu estou falando com vocês aqui é um Dell. Eu tenho um outro Dell, um outro notebook Dell, que tem o sistema operacional Unix com Linux. Porque quando eu instalei o Linux instala primeiro o Unix, para depois instalar o Linux em cima. Quando instala o Windows primeiro instala o MS-DOS, para depois instalar o Windows em cima. Esse é o fluxo. Então, por isso que o DOS já vem embarcado. Por isso que você clica aqui e você abre o prompt de comando, você pode rodar comandos, né, que vão ser executados dentro do próprio MS-DOS. Então, é por isso que quando você tem máquina IBM, você consegue rodar diretamente o Linux nela. E tem os dual boot, né? Você pode instalar as duas coisas dentro do mesmo computador. Na hora que você liga o computador, você pode escolher. Eu quero ir para a base MS-DOS e Windows. Não, eu quero ir para a base Linux. Na hora que você liga, faz o boot, né? Você liga o computador. Mas aí fica meio pesado, então não sugiro fazer isso. Ou você instala o Linux, ou instalo o Windows, que é mais performático. Então veja que o Linux, ó, ele está nas duas. Ele pode ser encontrado nos dois processadores. Mais uma vantagem que faça a gente escolher o Linux como sistema operacional. Vou descer aqui, vou tentar ser o mais prático possível para a gente não perder tempo. O próximo bloco aqui é de terminais de comando de fato, que a gente vai aprender como é que funciona o terminal de comando. E aqui está aquela pergunta sobre como rodar um terminal de comando no Windows. E a gente tem dois terminais de comando. A gente tem um prompt de comando, né? Se a gente pegar aqui, ó, prompt de comando, e digitar aqui, eu vou colar aqui porque eu copiei ali, a gente consegue abrir, eu até abri dois aqui. Tem dois aqui aberto, ó. Posso abrir dois, cada um fazendo uma coisa diferente. Eu posso aqui, enquanto eu estou calculando alguma coisa aqui, nessa outra aqui eu estou criando uma pasta. Então o Windows, né, dá para o Linux também tem isso, tá? O macOS também tem isso. Por quê? Porque a gente está abrindo aqui só uma instância. Opa, deixei sem querer. A gente está abrindo aqui só uma instância, né? Que é uma. Como é que eu posso explicar isso? É uma tela que vai rodar esse comando no MS-DOS. Aqui estamos falando de MS-DOS, tá? Enquanto que o Linux é a mesma coisa. Então a gente pode abrir várias instâncias, né, várias telas que vão executar comandos. Lógico que ao mesmo tempo não dá, né? Eu não consigo clicar, digitar aqui um comando, dar um enter, digitar aqui um comando, dar um enter ao mesmo tempo, né? Eu tenho que fazer depois 1 segundo, 2 segundos, depois fazendo outro. Mas eu posso abrir 2, 3, 4, 5, 10 instâncias e rodar isso em paralelo sem problema nenhum. Como se eu estivesse fazendo... Desculpa. Pode falar. Como se eu estivesse fazendo projetos diferentes, né?
É como se você estivesse fazendo, exatamente, como se estivesse abrindo 3, 4 instâncias, telinhas do Word ao mesmo tempo. Tá? A gente não pode fazer isso? Eu posso abrir aqui o Sim. Word, e depois abrir de novo o Word, e depois abrir de novo o Word, eu vou ter 3 telinhas do Word, cada uma fazendo uma coisa diferente. Aqui é a mesma coisa. Tá? E também nós temos o PowerShell. Ó. O PowerShell também é um shell. A gente vai entender o que é shell daqui a pouquinho. É também um shell para poder acessar o MS-DOS. Então, esse aqui também é. Isso aqui é igual ao prompt de comando, porque eu também posso abrir o PowerShell, várias instâncias do PowerShell. Tá? E qual a diferença de um e do outro? É que, na realidade, o shell, e lá embaixo a gente vai entender melhor, mas eu já vou adiantar sobre isso, o shell, tá? Que o prompt de comando é um shell. O PowerShell é um shell também. O shell, ele tem detalhes específicos que podem te ajudar enquanto usuário. Então, o PowerShell, por exemplo, eu posso rodar alguns comandos específicos do PowerShell que eu não tenho isso no prompt. Comandos que simplificam a minha vida. Eu vou dar um exemplo assim muito esdrúxulo, tá? Que não tem a ver com o mundo real. Vou dar um exemplo fictício. Imagina que você vai fazer um download de um arquivo, tá? O comando de fazer download do arquivo da MS-DOS, digamos que seja download -a-1, o nome do arquivo, .txt, o local onde ele está, lá, .google.com. Estou aqui chutando, tá? Estou só inventando coisas. Então, digamos que esse seja o comando dentro do MS-DOS, tá? Não é aqui, não é no PowerShell e nem no prompt. Só que no prompt de comando, por exemplo, o comando é o mesmo, do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou copiar esse comando e vou colocar ele aqui. Opa, eu tinha uma coisa aqui escrita. É o mesmo, beleza. Só que o PowerShell, né, que é uma visão, uma forma de você rodar um comando no MS-DOS, esse comando ele é só download www.google.com.br/arquivo.txt. Veja que ambas as coisas vão fazer a mesma coisa, vão baixar um arquivo. Só que o PowerShell, ele simplificou isso. Então o PowerShell falou, cara, digita só isso aqui, que eu vou traduzir nisso aqui. Que no prompt de comando não tem essa tradução. Eu tenho isso aqui. Para poder facilitar a tua vida. Deu para entender? Vocês entenderam? Sim, Douglas? sim, Daniel? deu. Sim, sim. Deu. Eu Maravilha. Pode só falar. aproveitar para me dar uma pergunta aqui, entendeu? Os comandos, quando a gente vai executar os comandos, eles seguem alguma linha específica de ação? Por exemplo, aqui eu tenho essa linha inicial, né, que você está mostrando para mim. Quando eu vou começar um comando, eu preciso começar com um espaço, por exemplo, e depois começar a digitar o comando? Não, o comando você pode digitar direto sem precisar de espaços. Os espaços servem apenas para mandar parâmetros para os comandos. Na verdade, o comando ele é um programa, ele é um software, tá? Então, se download fosse um comando, o download é um programa. E o que eu vou colocar depois é o que eu estou falando para o programa. Olha, faça isso de tal maneira, utilizando isso, baixando nesse lugar e tudo mais. Então é como se eu falasse, Eliel é o programa. Entra para mim no Windows. O entra para mim no Windows são os parâmetros que eu estou te dando. São os pedidos que eu te faço. Entendeu? Certo, entendi. Então, o que vem depois do nome do programa são parâmetros que são apenas para compor o que você está pedindo para o programa, que nesse caso aqui chama-se download. Não existe programa chamado download, tá? Portanto, não Sim, existe comando chamado exemplo. download. Isso aqui só é exemplo, tá? Então, quando você está falando de linha de comando, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Na verdade, a gente está, no fundo, chamando isso de programa. Eu vou fechar aqui, vamos descer aqui um pouquinho, senão a gente vai se perder um pouco, vai ficar um pouco atrasado. O Linux também tem o terminal dele, tá? Quando você abre o Linux, você tem lá, você pode digitar, assim como eu cliquei no botão iniciar aqui, digitei prompt de comando e apareceu essa tela preta, no Linux também clica no botão iniciar, é a mesma coisa. Tá? No meu teclado aqui é um botãozinho que tem um desenhozinho do Windows. Clica lá, aparece esse negocinho aqui, você digita terminal, clicou no terminal, apareceu esse terminal aqui, ó, que parece muito com o prompt de comando, com o PowerShell, só que tem umas especificidades pontuais. Por default, o nome desse shell chama-se
Bash no Linux, mas você também pode utilizar outros shells, tá? No Linux. O WSL, que é o que a gente está utilizando aqui, a gente clica no menu iniciar e digita Ubuntu, e aparece esse laranjinha aqui, a gente clica e abre ele, tá? Eu já tenho ele aqui já fixado no menu iniciar, quando eu clico, eu abro, aí sim, o Bash do Linux. Então, quando eu estou abrindo isso aqui no WSL, eu estou abrindo basicamente esse carinha aqui, ó, dentro do Linux. Então, repetindo, quando a gente entra no Linux, digita no menu inicial terminal e clica no terminal e abre o terminal de comando, a gente está abrindo isso aqui apenas dentro do Linux. Então, a gente não tem, aqui, nessa visão nossa aqui, a gente não tem interface do Linux. E aí, quando a gente abre isso aqui, a gente pode rodar os comandos do Linux, do Bash, né, que roda dentro do Linux, que a base dele é Unix. E os comandos são muito parecidos, porque como eu falei para vocês, vocês viram ali, tudo é base Unix. Os comandos do Unix eles foram modificados para se transformar em MS-DOS, né, em Linux, em MS-DOS em Linux, para poder se adaptarem a sistemas operacionais do próprio Linux e do próprio Windows, né? Então, você só pegou aqueles comandos do Unix e deu uma modificadazinha para poder se adaptar e se customizar ao MS-DOS e ao próprio Linux. Foi só isso que aconteceu, tá? Enquanto que o macOS utiliza os comandos nativos do Unix. Então, se você tem um macOS, por exemplo, você pode clicar no menu inicial do macOS, que tem um nome específico, e digitar lá terminal do Unix, do macOS, desculpa. Quando você clica e abre esse terminal, o comando que você vai digitar aqui dentro, né, da telinha lá, é o comando direto do próprio Unix, ou seja, da fonte, né, da mais interna, mais profunda do teu computador. O Unix, quando você instala o WSL, ele fica instalado dentro dessa pastinha aqui, ó, Ubuntu. A versão que eu estou utilizando aqui é 22.04. Não sei se tem versões mais superiores. Para quem está assistindo a gravação depois, não sei se vai encontrar versões mais superiores. Então, quando você abre o Linux oficialmente, você percebe que as pastas do Linux são todas essas aqui, ó. É um pouquinho diferente daquelas pastas que eu mostrei do Windows, né? Que são aquelas pastas default, que tem arquivo de programa, Windows, usuários. As do Linux são essas aqui, que predominantemente são em minúsculo, não tem espaço e são em inglês, obviamente, tá? E, além disso, tem uma forma um pouquinho diferente de armazenar coisas ali dentro. Não sei se vai dar tempo de a gente revisar cada uma delas, mas quase que 90% do que a gente vai mexer em todo o nosso aprendizado é dentro da pasta Home. Quando a gente abre ela, a gente tem a pasta do nome do usuário. É mais ou menos equiparado à pasta Documentos que a gente tem. Documentos é o usuário? Acho que é o usuário aqui no Windows. Acho que é a pasta usuários. Então, aqui no Windows, por exemplo, se eu entrar na pasta usuários e clicar na pasta com meu nome, você vai ver que tem muitas pastas aqui, incluindo a pasta músicas, OneDrive, vídeos, ou seja, são pastas específicas para o meu usuário. Um outro usuário pode ser que tenha outras pastas. O Windows, quando você cria um usuário diferente no Windows, ele já pega umas pastas default, padrão, e já coloca nesse novo usuário. Né? E aí, se você, nesse outro usuário, quiser criar outras pastas ali dentro, você pode criar dentro desse local aqui, né? Se qualquer usuário criar uma pasta no C2 pontos, ou seja, no raiz, né, aqui dentro, ambos os usuários vão ver. Mas se um usuário criar pastas dentro da sua pasta usuários, né, aqui dentro de usuários Danilo, se criar aqui dentro, só Danilo vai ver as pastas que estão aqui dentro, o conteúdo que está aqui dentro. Um outro usuário vai conseguir ver só as pastas que estão dentro do usuário dele. Da pasta usuário barra o nome dele. No Linux é a mesma coisa. A pasta home, e dentro da pasta home nós temos a pasta do nome do usuário. Se tivesse mais usuários aqui, teríamos mais pasta de usuários aqui dentro. A gente entrando aqui nessa pasta do usuário, aí tem as coisas específicas desse usuário. Lembrando que, por default, ela vem meio que vazia, não tem nada. A gente vai criando as coisas ali dentro à medida que a gente vai fazendo o uso. Vou criar aqui um código de um programa que eu vou desenvolver. Eu coloco dentro dessa pasta home, dentro da pasta do meu usuário, dentro da pasta home. Tá? Voltando aqui, o macOS, como eu falei, ó, tem o próprio bash dele, aqui é o bashzinho, que acessa diretamente o Unix.
terminal baseado em Unix, como eu falei, né? Então, o macOS, ele não acessa o Linux, por exemplo. O Linux, né, a interface, quando você abre o terminal, acessa o Linux, que acessa o Unix, porque a base do Linux é Unix. Enquanto que o macOS acessa diretamente o Unix. O Windows, né, que é a interface, acessa o terminal de comando acessa o MS-DOS, que acessa o Unix. Então o macOS tem essa vantagem. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Estruturas de manipulação de pastas. Aqui que a coisa começa a ficar muitíssimo interessante e divertida. Aqui eu comparo a estrutura de pastas que eu acabei de falar, né, do Windows, que tem lá as pastas principais, usuários, Windows e arquivo de programa, com a estrutura de pastas do Linux. E eu cito aqui três estruturas que são equivalentes. Só que a mais importante, como eu falei, é a própria da home, né? Que no caso do Windows, ó, quando você abre o prompt de comando, ele já abre nesta pasta, tá? Então vamos abrir o prompt de comando aqui. Vou fechar para poder abrir de novo para vocês verem. Vou fechar aqui do Linux também. Vou abrir aqui, vou clicar no botão iniciar, prompt de comando, e quando eu entro, olha lá, eu abro dentro da pasta users. No meu Windows ficou Daniel, tá? Faltou um Ozinho aqui. Então, isso aqui é equivalente àquela pasta que eu mostrei para vocês, né? A pasta C2 pontos, e usuários e Daniel. Aí você fala, pô, mas como assim? Se aqui tá users e na tela aqui tá usuários, né? Ó, usuários aqui. Quando eu entro, aparece aqui usuários, mas quando eu clico aparece user. E no prompt aparece user também. É que na realidade o Windows ele traduz para português, porque você selecionou o teu Windows aqui, eu selecionei o meu para a linguagem portuguesa. Então quando a gente entra aqui, para ficar bonitinho, ele traduz user só aqui na tela para usuários. Mas internamente o nome dessa pasta aqui chama-se user, tá? Então quando a gente entra aqui na pasta usuário Daniel, é a mesma coisa que quando a gente abre o prompt, ele já entra nela direto. A gente não precisa fazer nada, tá? E tudo que a gente fizer aqui dentro vai interferir aqui dentro dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, tá? Vamos voltar aqui o conteúdo, que é ele que vai ser o nosso balizador. No Linux é a mesma coisa. Só que no Linux, assim que você entra no prompt de comando do Linux, que é o bashzinho aqui, eu vou clicar aqui agora e vou abrir o WSL. Obviamente precisa estar instalado. Assim que a gente entra na estrutura de pastas home barra, no meu caso aqui, barra Dan, que é o nome do meu usuário. Já estou nela já. Ah, mas não, diferentemente do prompt, eu não estou vendo isso, né? Porque aqui no prompt do Windows, a gente está vendo aqui, ó, C2 pontos /user/Daniel. Está me dizendo que eu estou dentro dela. Aqui no Bash, né, do Linux, não tem isso, tá? E por default, seria muito cansativo para o usuário, toda vez que abrir, ver essa informação aqui. Como o usuário do Linux, ele constantemente ele trabalha com essa visão, fica um pouco cansativo ver isso o tempo inteiro. Então o Linux ele só oculta, mas é a pasta, ele já cai direto na pasta home, tá? Então já cai aqui dentro, ó. Quando você abre o bash ali, ele já cai dentro dessa pasta home. Estou dentro dela. Então essa visão que vocês estão vendo aqui é dentro dessa pasta aqui. O que a gente precisa fazer agora para poder aprender? O que mais a gente vai aprender aqui a partir de agora? Listar conteúdo na pasta. Como é que eu vou provar para vocês que eu estou dentro dessa pasta aqui? Listando o conteúdo dela. Então, vamos lá. Eu vou digitar o comando ls, só isso, e dar um enter. Aqui, ó, ele mostra aqui a pasta basics e o arquivo file.dan, tá? Aí você fala, mas não é o mesmo conteúdo. Estou vendo aqui muito mais coisas. Sim, claro. É que tudo isso que o Linux mostra, todo arquivo ou pasta que o Linux mostra com um ponto no início, são conteúdos ocultos. Tá? No Windows a gente também tem isso, né? A definição de conteúdo oculto. Eu vou abrir aqui um novo gerenciador de pastas aqui no Windows e vou mostrar isso. A gente tem aqui no Windows, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui são pastas ocultas. Né? Veja que ela está um pouco mais clarinha. Então são pastas ocultas. No Windows mostra dessa maneira aqui. No Linux... Desculpa. Pode perguntar. É possível listar também essas pastas, esses arquivos? Sim, excelente pergunta. E como é que a gente lista tudo? ls-a. Perfeito. O ls é o programa, é o comando mesmo. Depois do programa, o ls é um programa, tá? Ele lista esse conteúdo. Só lembrando que todo comando que a gente digita, o primeiro comando, antes do primeiro espaço, é um programa.
Então, o programa LS, que vai listar esse conteúdo, ele tem um parâmetro -A. Esse parâmetro -A, eu estou falando, programa, só liste para mim o conteúdo. E ele está dizendo, beleza, não vou mostrar os arquivos ocultos. Agora, programa, liste para mim, agora me traga o conteúdo que também está oculto. O -A é esse comando que eu dou para ele, tá? Ah, mas eu não sei todos os comandos. Agora foi que eu cocei a cabeça, porque se tiverem milhões de comandos e eu não conhecer nenhum deles, todo comando no Linux você pode colocar uma interrogação no final e dar um Enter. Opa, interrogação, traço interrogação. Agora eu esqueci. Vamos lá. Não, daqui a pouco eu obedeço isso aqui, tá? Mas você pode colocar uma interrogação que ele mostra uma tabelinha com os parâmetros que a gente pode colocar para o LS. Ele vai falar, ó, o LS tem -A, que é para mostrar o arquivo oculto, traço não sei o que lá para mostrar não sei o que lá mais, traço não sei o que lá mais, e aí por aí vai, tá? Se digitar clear e dar um enter, ele limpa a tela. O prompt de comando do Windows tem a mesma coisa. Vamos vir aqui, entrar na parte dos usuários, né, que é a pasta que a gente vai abrir o prompt de comando, Danil. Então, quando a gente abre o prompt de comando, ele já abre nessa pasta aqui. Só que no prompt de comando, porque é MS-DOS, né, é DOS, no DOS, para poder você relacionar os arquivos, todos os conteúdos, arquivos e pastas dentro de uma pasta que você está, você digita dir e dá um Enter. Aí ele relaciona dessa maneira, ó, bonitinha. Tá vendo? No Linux também, a gente também tem uma forma bonitinha sempre de relacionar, tá? Então, aí ele fala, volume C, na unidade tal, parará, tem esses arquivos aqui, isso aqui é diretório, isso aqui é diretório, isso aqui é diretório, isso aqui é arquivo, tá vendo? Então ele mostra dessa maneira. Então você vê tudo que tá aqui, tá aqui. Aqui, ó, examples, example.com, tá aqui em algum lugar, example.com, tá aqui, ó. Tá? Por isso que eu falei, se a gente vai fazer alguma coisa aqui, vai refletir aqui na telinha e vice-versa. Beleza. Vamos avançar aqui, porque tem bastante conteúdo. Criar pastas, ó. Vamos criar pastas e depois a gente vai ver essa pasta sendo criada. Beleza. Vamos vir aqui na visão do Linux. Do Linux essa daqui. Olha lá, ó. Eu estou dentro aqui da pasta do Linux, tá? A gente vai criar uma pasta aqui dentro. Então vamos abrir aqui o Bash e vamos fazer, ó, mkdir, que é um programa. O nome da pasta é o parâmetro que eu vou passar. Eu vou falar, ó, mkdir, cria uma pasta para mim, por favor, chamada minha pasta. E vou dar um Enter. Pronto, ele criou. Ah, mas eu não estou vendo aqui, ó. É que, para poder você ver aqui na tela, você tem que clicar aqui na tela, ó. E dar um F5, se eu não me engano, deixa eu ver. FN, F5. Olha lá, minha pasta. Ou também pode clicar aqui, ó, e dar um Enter, tá? No caso do Windows, você não tem isso. No Windows, ele cria e já mostra instantaneamente a pasta, tá? É lógico, porque a gente está dentro do Windows, né? Então o Windows fala, beleza, tu quer instalar o Linux? Beleza, agora você não vai ter essa visão instantânea de rodar alguma coisa na linha de comando no Bash e isso refletir automaticamente na tela. Então eu tenho que vir aqui e dar um F5. Então você aperta o botão F5 do teu teclado, ou então você clica aqui no endereçozinho aqui, ó, e dá um Enter, que ele dá um refresh, ele atualiza a pasta e você consegue ver ela, tá? Então, esse comando mkdir espaço, o nome da pasta que você quiser, cria uma pasta. Se você clicar aqui 2 vezes nessa pasta, você abre ela e ela está vazia, não tem nada. Tá? Então é assim que funciona. Como é que funciona no Windows? A mesma coisa. Agora eu estou aqui na pasta do Windows, tá? No C2 pontos, e vou abrir aqui o prompt de comando e vou criar uma pasta aqui dentro chamada minha pasta. mkdir também, ó. mkdir é o comando básico do Unix. Tanto o MS-DOS reaproveitou esse comando, quanto o Linux também. Lá no macOS também é mkdir, porque o macOS usa o comando raiz do próprio Unix, tá? mkdir, minha pasta. Veja que ela vai ser criada aqui, ó. Deixa eu ver se ela está organizada por ordem de... Tá, né? A, C, D, E, tá. Então, minha pasta vai ser criada em algum lugar por aqui, assim, ó. Vou dar um Enter aqui agora, repara, viu? Opa. Pronto, olha lá, minha pasta aqui, ó. Ele não precisa nem dar um refresh na tela atrás. Ele já criou, se eu clicar 2 vezes aqui, ela vai abrir a pasta e ok. Tá claro? Alguém tem uma dúvida? Tá claro, não. Aí nesse caso, quantas vezes eu executar o comando com um nome diferente de pasta, vai criar várias pastas, certo? Sim. A mesma não vai conseguir mais, né? Sim, Setinha mas para são cima nomes diferentes.
Nome diferente. Setinha para cima do teclado, ele repete o mesmo comando anterior. Se eu der um enter de novo, ele vai falar, já existe uma pasta, subpasta com esse nome. Não dá para criar. Mas se eu fizer a setinha para cima e digitar minha pasta 1 e der um enter, ele cria minha pasta 1 e tem algum lugar aqui, cadê? Minha pasta 1 aqui, ó. 2. Minha pasta 2. Quantas vezes eu quiser rodar esse comando, ele vai criar quantas pastas eu quiser dentro dessa pasta, que eu estou nessa pasta aqui, tá? Estou nessa visão. Tem como criar uma pasta dentro de outra pasta? Tem, é só entrar nela. Eu acho que é o próximo conteúdo que a gente vai ver aqui. Deixa eu ver. Aqui vamos deletando pastas. Depois entrando e saindo de uma pasta. Então vamos lá. Vamos deletar e depois vamos entrar e sair de uma pasta. Eu vim aqui no prompt. Primeiro fazer no Windows, vou fazer o contrário. Primeiro fazer no Windows, depois fazer no Linux, tá? No Windows, rm-d espaço minha pasta 2. Vou primeiro apagar a 2, tá? E vou dar um Enter. Calma que eu vou explicar esse comando. Ah, no Windows, no DOS é diferente. Vamos vamos esquecer a deleção de pasta no Windows. Vamos para o Linux, porque é o que importa. Ô, Danilo. Oi. No terminal, ele é case sensitive? Não existe essa definição, tá? Case sensitive é quando você precisa obrigatoriamente fazer de uma maneira, né? Porque fora dessa maneira, em caps lock ou não, a gente vai ter problemas. No terminal, da forma que você colocar, vai ser refletido. Então, se você digitar aqui minha pasta, no caso do Windows, do Linux, se fizer mkdir minha pasta 2, ele vai criar, tá? Quer ver? Ó, vou dar um F5 aqui. Olha lá, minha pasta 2. Ou seja, ele não foi case sensitive. Ele não cria uma regra pré-estabelecida por trás que ele ignora ou ele gera um alerta porque tem alguma coisa errada. Da forma como você criar, ele vai criar. Agora, se você puser espaço, ele não cria. Por quê? Porque ele vai entender como se fosse um outro comando. Se você fizer assim, ó, minha pasta, acho que ele não vai criar. Mas tudo em minúsculo, ele consegue encontrar ali na hora de você deletar? Minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Tá. Sim. Show. Olha lá, eu digitei aqui, ó, mkdir, minha pasta, foi o que ele fez. Ele criou só uma pasta chamada minha. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então o espaço não vai rolar. E isso tanto para terminal bash do Linux, quanto para o terminal do DOS, né? O terminal de comando do Windows. É a mesma coisa, tá? Esse espaço aqui ele não funciona. Porque o comando mkdir vai entender que isso aqui é um parâmetro e isso aqui é um outro parâmetro, sendo que ele não tem esse outro parâmetro no mkdir, tá? O mkdir só tem um parâmetro, que é esse aqui. Então ele simplesmente ignora. Ele falou, você colocou mais um parâmetro aqui depois, vai ignorar, não sei o que é isso. Tá? Então é por isso que esse espaço aqui não faz criar com espaço. Ah, mas tem como tapear e criar? Tem. Mas leve em consideração a partir de agora que tudo que a gente for fazer, especialmente na área de tecnologia, evita-se ao máximo, para não dizer não usa, espaço, cedilha, acento, caractere especial, nada disso. Tá? Então, quando a gente vai criar uma pasta para trabalhar no dia a dia, na área de tecnologia, a gente sempre não se atenta a não utilizar espaço, cedilha, acento. Ah, mas se precisar criar, por exemplo, não põe. Substitui por um caractere normal. Então, se eu vou criar uma pasta chamada mkdir avião, eu vou criar dessa maneira, avial. É uma pasta chamada avião. Quem vai ler vai precisar entender que essa pasta é uma pasta chamada avião e não avial. Tá? Porque, por consenso nosso, evitamos a criar arquivos, pastas com tudo, o máximo possível que não tenha cedilha, acento e tudo mais. Quando a gente for programar mesmo, a gente vai ver que esse item é extremamente importante. Agora vamos remover tudo isso que a gente criou aqui. Como é que a gente faz? O comando rm remove. Só que se eu digitar só o rm e colocar o nome da pasta avião, o que vai acontecer? Ele vai dizer, olha, eu não posso remover o avião, porque ele é um diretório. Porque o comando rm ele precisa diferenciar quando é um diretório de quando é apenas um arquivo.
Tá? Então, quando é um diretório, traço D, ó, vou remover o quê? Um diretório. Qual é o nome do diretório? Avião. Aí ele remove. Se eu der um refresh aqui agora, a pasta avião já não está mais aqui, ó, ela foi apagada. Tá? Então, para remover a pasta, traço D, minha. Ele vai remover a minha ali. Essa pasta aqui, ó. Ainda não foi porque está ainda guardando aqui no cache. Eu vou remover a minha pasta 2 também. RM-D, minha pasta 2. Removeu também. E vou dar um RM-D, só pasta. Ele removeu também. Agora só vir aqui, você vai ver que quase tudo aqui vai sumir. Quer ver? Ó? F5. Ficou só a Basics e a minha pasta. Que é o que a gente precisa. Para a gente entrar nessa pasta aqui e criar uma outra pasta, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa dentro dela, basta digitar o comando CD, espaço, o nome da pasta, minha pasta. Agora eu entrei e ele está me dizendo aqui, ó, você está dentro da home, que é representado por esse tio. O tio significa que eu estou na pasta home, tá? Para não ter que colocar barra home, barra dan, ele substitui pelo tio, vai ficar mais simples. E barra o nome da minha pasta, tá? A mesma coisa que eu entrar aqui, ó. Pronto. Então veja que eu estou aqui dentro. O certo seria ele mostrar isso aqui, ó, antes, né? Então ele substitui isso aqui, o barra home, barra dan, por esse tio aqui, para informar, ó, você está na sua pasta, sua própria pasta do usuário, tá? E aí, daqui por diante, sim, ele começa a mostrar as pastas que eu estou dentro. Então, vou criar uma nova pasta aqui, chamada outra pasta, tudo junto. Beleza, vou dar F5 aqui. Tá aqui, ó, outra pasta. Agora eu vou entrar em outra pasta. Outra pasta. Entrei. Ó lá. Estou dentro de home dan, barra minha pasta, barra outra pasta. É a mesma coisa que eu entrar aqui, ele vai mostrar a mesma coisa aqui, tá? Ignorem daqui para trás. Isso aqui é do Windows, tá? Então isso aqui não existe. Veja que isso, o Bash, ele só reconhece daqui por diante. É como se você tivesse daqui por diante só, tá? Por quê? Porque o Bash é isso aqui, ó. Essa aqui é a raiz do Bash. São as pastas iniciais. Antes disso não tem mais nada, né? Como se fosse o universo. Existe o universo. Antes do universo, se existia, a gente não sabe, mas por enquanto não existe nada. Aí dentro do universo tem planetas, constelações e tudo, estrelas e tudo mais. Então é como se isso aqui fosse todas as pastas iniciais do Linux. E daqui por diante, as pastas que estão dentro delas, a gente pode explorar e ir entrando. Então quando a gente entra em Home Dan, a gente está dentro do tiozinho aqui que é interpretado pelo Bash. E daqui por diante ele vai mostrando. Ah, mas eu posso entrar então, vamos voltar aqui para a pasta raiz, para o root. Eu posso entrar na pasta root do Linux? Pode. É só você voltar as pastas. Como é que a gente volta as pastas? Ou seja, sair dessa pasta e ir para a pasta anterior. CD espaço ponto ponto. Isso me faz voltar para a pasta anterior. Se eu der um CD espaço ponto ponto de novo, eu volto para a pasta home dan, usuário. E se eu der um CD espaço ponto ponto de novo? Olha lá, home. Agora a home aparece. Ou seja, eu estou aqui na home. E se eu der um CD espaço ponto ponto de novo? Root, só barra, que é representado por essa. O root é a barra, tá? Só a barra. É representado por essas pastas aqui. Se eu der um ls aqui, eu vou ver todas essas pastas aqui, ó, raiz. E como é que eu volto para a pasta home de novo? CD espaço home, CD espaço dan. Estou na pasta home de novo, que ele aí troca, inverte e põe só o tio. Tá claro? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tudo certo. Douglas? Tudo Beleza. certo. Vamos avançar agora e vai ficar agora mais interessante. Copiando e movendo pastas, eu vou pular. Fica aqui como conteúdo para ser lido e consumido. Deleção recursiva também. A gente vai direto para PT, gerenciador de pacotes. Quem sabe o que é isso e que entendeu bem? Eliel, sabe explicar? Não dá. Douglas? Arrisca? Não. Não? Tá. No Windows, a gente tem o Store, esqueci o nome agora, Microsoft Store. Beleza. O que é o Microsoft Store? É um shopping de programas, de softwares. Todo Windows, a partir da versão 8, se eu não me engano, tem esse Microsoft Store.
Então aqui a gente pode escolher o programa que a gente quer instalar, baixar e tal. Tem filme, tem jogo, tem tudo. Tá? Então, por exemplo, eu quero instalar o Deezer. Vai. Cliquei aqui bonitinho, ele apareceu lindo. Eu clico no botão adquirir, ele vai lá e baixa para mim automaticamente, já instala para mim automaticamente. Show de bola. Internamente, ele faz acesso a um gerenciador de pacotes. Entenda como um pacote como sendo um software, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, quando a gente seleciona e clica no botão adquirir, internamente, no MS-DOS, que é o sistema operacional de fato, existe um programa chamado gerenciador de pacotes, que para o MS-DOS agora não me lembro qual é o nome, tá? Mas existe, que gerencia todos esses pacotes. Então, cada programa desse é um pacotezinho. Então, a gente vai lá no shoppingzinho dele e vai lá e fala, eu quero esse programa aqui. Tudo via linha de comando. Ele vai lá e baixa isso e instala isso para a gente automaticamente. Então, no Linux Interface, existe um store desse aqui, tá? Telinha bonitinha, essa pesquisa e tal, existe. E existe o gerenciador de pacotes em linha de comando. E qual a diferença dos dois? Por que eu vou deixar de usar a telinha bonitinha para usar um negócio em linha de comando? É que aqui na telinha bonitinha é mais confortável, é mais prático, mas a gente tem uma certa limitação para fazer algumas coisas específicas, como, por exemplo, eu quero baixar e instalar esse programa, mas eu quero dizer para o meu sistema operacional que ele vai ser utilizado só pelo meu usuário. Então, só o meu usuário vai ter acesso a esse programa Deezer Music, por exemplo. Ou eu quero dizer que, ao acessar ele, alguma outra coisa possa acontecer ao mesmo tempo. Nada disso eu posso fazer aqui na tela. Agora, em linha de comando, eu posso. Por isso que nós, desenvolvedores, precisamos ter conhecimento de linha de comando para a gente poder ativar essas coisas que são interessantes, que só funcionam por detrás das cortinas, que são segredos, digamos assim. Então, é fácil, é prático utilizar aqui o Microsoft Store, assim como lá no Linux também, o Store do Linux também é fácil de ser utilizado, mas utilizar na linha de comando e entender como funciona, que é exatamente igual a esse conceito aqui, é mais interessante também, é ainda muito mais interessante, especialmente para a gente da área de tecnologia que vai utilizar esse Store que a gente chama de gerenciador de pacote. Então entenda que esse Store aqui, ele é chamado de gerenciador de pacote, onde cada pacote é um programa. Beleza, voltando aqui ao nosso conteúdo. Dependência entre pacotes. Então aqui eu só digo, olha, pacote é isso que eu acabei de explicar, tá? Só que existe dependência entre pacotes, tá? Aqui eu explico que é como se estivesse comprando um carro, adquirindo, por exemplo, um acessório a mais. É mais ou menos isso. Então é como se eu estivesse baixando aqui o Deezer, só que o Deezer depende de um outro programa para fazer, por exemplo, o player do som, da música que você está baixando. E de um outro programa para poder demonstrar alguma coisinha lá que precisa mostrar na tela. E de um outro programa para poder, sei lá, acessar o shopping dele lá. Tá? Então, o programa Deezer, ele sempre vai depender de outros programas, assim como todos os programas do mundo. Os programas do mundo, eles não são sozinhos, desenvolvidos puramente, simplesmente utilizando comandos básicos do computador. Eles sempre vão, todos os programas fazem uso de outros pequenos programinhas que a gente chama de pacotes. Então, quando a gente olha o Deezer aqui, o Deezer depende de pacotes, tá? Às vezes esses pacotes são desenvolvidos pela própria empresa Deezer para apoiar o próprio Deezer e facilitar na hora de dar manutenção no programa, ou eles são pacotes de terceiros, desenvolvidos por outras empresas, por desenvolvedores autônomos e que são utilizados para facilitar o trabalho de programação desses softwares, tá? E esses pacotes, eles também são disponíveis no gerenciador de pacotes. Então, por exemplo, o Deezer tem um player que é um pacote, tá? É um outro programinha independente, que o Deezer utiliza ele para mostrar o playerzinho dentro do próprio Deezer. Beleza. Eu posso baixar o Deezer, e quando eu baixar o Deezer, vai vir esse pacote junto, e quando instalar, vai instalar tudo isso junto. Ou eu posso baixar só esse pacote, tá? Ah, mas eu posso baixar só o Deezer sem esse pacote? Não. Porque o desenvolvedor, quando desenvolveu o Deezer, ele falou, olha, eu preciso que você baixe primeiro esses pacotes que eu dependo, para depois eu baixar o Deezer e instalar o Deezer. Porque se eu tentar instalar o Deezer e você não tiver baixado e instalado esse pacote, o Deezer não vai funcionar.
Então, o desenvolvedor, quando construiu o Deezer, ele falou, computador, quando você for me instalar, primeiro instale esses pacotes aqui embaixo, para depois você me instalar, me baixar e me instalar, porque se você não fizer isso, eu não vou nem ir para sua máquina, porque eu não vou conseguir funcionar. Deu para entender o conceito de pacote de dependência? Deu sim. No caso, o Sim. desenvolvedor ele pode criar esse pacote. Por exemplo, eu vou criar um pacote para que ele seja vinculado, anexado a É um um software. programa, Sim. isso, a um software para rodar músicas, por exemplo. E aí, Sim. de repente, o Deezer, o Spotify pode usar, outras empresas podem usar. Sim, tranquilamente. Exatamente, isso que você falou faz todo sentido, tá? Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo aqui qualquer, que só tem programa gigantesco. Eu queria pegar um programinha mais simplesinho. Sei lá, vamos aqui para o Instagram. O Instagram tem uma funcionalidade lá de visualização da imagem, tá? E esse visualizador da imagem, da foto, é um pacote que pode ter sido criado pelo time do Facebook, do Instagram, né? E tá lá disponível, ou pode ter sido criado por um terceiro. E aí, o Instagram compra os direitos de uso desse pacote. Isso é muito comum, tá? Muitíssimo comum. Grandes empresas podem, lógico, as grandes empresas elas têm os seus próprios pacotes que elas constroem e desenvolvem, e pouquíssimos, quase nenhum pacote terceiro. As empresas médias e pequenas, não, né? Elas têm quase grande parte dos seus pacotes são terceiros. A maioria dos seus pacotes são de terceiros, porque não tem como estar construindo isso. É melhor pegar as coisas já meio que aproveitadas. Se tu vai construir, por exemplo, um aplicativo que é um player, igual o Deezer, igual o Amazon Music, igual o Spotify, você vai construir isso. Você vai pegar um pacote de player, né, que é só aquela parte de dar play, dar pause, dar stop, e vai reutilizar isso dentro do teu programa. Então, você tem que construir tudo isso do zero, né? Você vai dar muito trabalho para poder fazer isso. Então, basicamente, os softwares que são desenvolvidos, eles aproveitam muitas dependências. A gente está chamando de pacote, mas o pacote é fisicamente os arquivos que compõem isso, tá? O nome correto é dependência. Então, o software ele possui dependências, que basicamente são pacotes, mas são o pacote, a configuração, é o nome que se dá para o arquivo físico. Perguntas, Douglas? Você ia perguntar uma coisa? Não. Pode seguir. Adquirindo privilégio sudo. É muito importante entender sobre o que é esse tal desse sudo, tá? O sudo, ele garante permissões a nível master. Lembre-se que quando a gente instala o Linux, a gente precisa dizer que o usuário, que a gente tem que ter um primeiro usuário, né? Porque o Linux, assim como o Windows também, assim como o macOS, toda vez que você instala sistemas operacionais, você precisa dizer, ele te pergunta, vem cá, qual que vai ser o primeiro usuário? Porque precisa ter um usuário para entrar no computador. Aí quando você cria esse primeiro usuário, quando você instala o Windows, por exemplo, esse primeiro usuário, ele já é o usuário master. Ele já é o super usuário, o usuário que vai criar outros usuários. Então, você pode, com o meu usuário, por exemplo, que é o Danil, né? Esse meu usuário aqui, eu posso criar outros usuários dentro do Windows. E aí, quando eu criar, eu posso dizer, ó, esse usuário aqui é um usuário que não tem privilégio nenhum, ele vai ter esse acesso só às pastas dele, ele não vai ter acesso a tal pasta. Então, eu sou o super usuário do meu Windows aqui agora. Assim como aquele usuário meu aqui, Dan, tá? Eu estou dentro da minha pasta Dan, né? Esse meu usuário Dan aqui é o super usuário do Linux. Quando eu instalei o Linux, eu disse que meu primeiro usuário se chamava Dan, e esse é o super usuário. É ele que vai criar outros usuários. E ele eu só consigo executar alguns comandos, ou seja, chamar alguns programas, se eu tiver dentro do meu super usuário, tá? O Linux, o Bash aqui, ele não sabe que eu estou dentro do meu super usuário. Eu preciso dizer para o Bash, ó, Bash, esse usuário aqui que eu estou logado, ele é o super usuário. Ele vai me pedir para me confirmar. É você mesmo? Então, beleza. Diga aqui sua senha. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou vou rodar um comando chamado apt update. Se eu fizer aqui, ó, apt update, eu vou explicar o que é esse comando. Ele dá um permission denied, tá vendo? Ó? Permissão negada. Ele não deixa eu rodar esse comando. Ele tentou rodar o comando aqui, só que ele já deu a permissão negada. Por quê? Porque eu preciso dizer para o meu Bash, Bash, é o seguinte, ó, eu estou com o usuário master. Então, rode esse comando com esse usuário master. Aí eu dou sempre um sudo antes do comando. Então, sempre que vocês forem rodar qualquer comando no Linux e se depararem com um permission denied, um desses comandos,
lembrem-se que vocês precisam dizer para o Bash que vocês estão utilizando o usuário master. Para isso, é só colocar um sudo espaço antes do comando e do parâmetro do comando, tá? E aí ele vai entender que, legal, vou dar um enter aqui, ó. Legal, então digite sua senha aqui. Eu vou digitar minha senha, vou dar um enter, aí sim ele roda o comando. E o que ele está fazendo aqui com esse sudo update? Ele está atualizando os pacotes. O que significa atualizar os pacotes, tá? Ele está pegando cada pacote, independente dele ser dependência ou não de algum programa do meu Linux, está pegando cada pacote e ele está dizendo o seguinte, aquele mesmo fala, uma das ações importantes é atualizar o pacote, nos faz conhecer, através do repositório na nuvem, quais pacotes podem ser atualizados. Em outras palavras, é importante baixarmos uma relação que contém quais pacotes são são os novos pacotes disponíveis, quais não são mais disponíveis e quais possuem novas versões. Tá? Então, o update, ele vai na internet, tá? Lembre-se que também o Microsoft Store, né, ele vai na internet, né? Para você ver esses programinhas aqui bonitinhos no Store, você está com a internet conectada. Se você não tiver, ele mostra o que você viu pela última vez. Ele não mostra coisas novas, programas novos, novas versões dos programas que você instalou e tudo mais. Aqui no caso do update, não, ele já vai direto na internet. E ele está baixando, ele travou aqui, não sei porquê. Mas ele vai lá na internet, tá? No site específico da Ubuntu, que é a distribuição do Linux que a gente instalou aqui. Ele vai lá no Ubuntu e fala, Ubuntu, tá aqui meus programas aqui, ó. Tem uma coisa nova aí, que tem a versão nova aí? Aí ele me devolve tudo, com a relação dos programas que eu mandei para ele me devolve com as versões novas que tem. E o que não tem versão nova, ele simplesmente não é como se voltasse em branco. Tá? Então o update ele só vai lá na internet e pega programa pacote a pacote, pega versões novas desses pacotes. Se você reparar aqui o comando, ele mostra aqui, ó, esse pacote aqui, por exemplo, ó, Gem Security, ele está em release, ou seja, eu já tenho a última versão, eu não preciso baixar, tá? Esse aqui também, esse aqui é AMD 64 também, não, esse aqui tem versão nova. Esse tem a versão nova, esse tem a versão nova. Então, esse Jamie Backports Main, ele tem a versão nova. Esse aqui também tem a versão nova. Enfim, se olhar aqui, ó, ele está vendo pacote a pacote e pegando a informação de se tem ou não. Tá? Ele não está aqui, nesse momento aqui, ele não está baixando a nova versão. Ele só está consultando para ver se tem versões novas. Eu vou dar um Ctrl C para poder parar o comando. Mas já tinha terminado já. Estava só travada a tela. Então ele falou aqui, ó. Baixei, fui lá, verifiquei se tem alguma coisa nova. E ele está falando, ó, existem 187 pacotes que podem ser atualizados. Execute esse comando aqui para ver quais são eles. Se você executar sudo apt list upgradable, está mostrando todos os pacotes. Tá vendo aqui? Deixa eu aumentar essa tela aqui para poder ficar mais fácil de ver. Todos os pacotes que podem ser atualizados, ó. Todos eles. Tá aqui, rodei aqui o comando e tá aqui, ó, lista pronta. Primeiro pacote, esse aqui, ó. A gente está na versão 3.0.4 Ubuntu 2.2 e ele pode ser atualizado para 3.0.4-2.ubuntu 2. Qual a diferença? Enfim, deve ter alguma diferença aqui, tá? 82... não, desculpa, é o contrário, ó. Essa aqui é a versão que eu posso atualizar ele e ele está nessa versão atual. Então a gente está aqui, ó, nesse pacote aqui, ó, Port Gem Updates. Ele está na versão 2.20.11 parará, tarará, e eu posso atualizar ele para essa nova versão aqui, tá? E todos os pacotes que eu posso fazer atualização. Mas o que isso pode ser importante para mim como usuário? É muito importante. Independente do que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com análise de dados, com back-end, com front-end, porque todas essas áreas de tecnologia, áreas técnicas, precisam trabalhar com pacotes em seus programas. Então, às vezes, você pode estar tendo alguma dificuldade para configurar aquele programa que já está pronto. Sei lá, você entrou no time para poder dar manutenção em um sistema. Aí você baixa esse sistema para a tua máquina. E aí você tem os pacotes já na tua máquina.
Só que tá tendo dificuldades em rodar esse programa no teu computador, em executar ele no teu computador, porque tem algum pacote específico que está dando problema. Então, às vezes, é importante você relacionar os seus pacotes e ver qual é o pacote, que esse pacote ele é uma dependência desse programa, tá? Talvez esse pacote esteja com problema. Então, você está aprendendo aqui a como relacionar esses pacotes para atualizar. E existem pacotes específicos das linguagens, mas quando a gente chegar nelas, a gente vai aprender como é que isso funciona. Também temos a possibilidade, se tiver alguma dúvida, é só parar aí, hein, galera. Aqui eu mostrei como é que atualiza, beleza. Upgrade, o sudo apt upgrade, aí sim ele atualiza todos esses pacotes aqui, tá? Então, se eu fizer um sudo apt upgrade, lembre-se que o apt é o gerenciador de pacote, é como se fosse o nosso Microsoft Windows Store aqui, tá? Então, apt é o gerenciador de pacotes. E o upgrade é o comando que eu dou para o gerenciador de pacotes. O gerenciador de pacotes pode atualizar todos esses pacotes aí. Aqui estou colocando para atualizar todos, tá? Não estou dando um comando específico para um pacote só. Dou Enter aqui. Ué? Ah, agora sim. Agora ele está baixando um a um. Em um aqui específico ele parou porque ele falou o seguinte, ó. Esse aqui é pesadinho. Você quer baixar esse pacote aqui, 3.4 megas. Para visão de pacotes, é pesado, tá? Porque a maioria dos pacotes tem kbytes, tem 500 kbytes, 1000 kbytes, que é 1 mega, 2000, mas acima de 10, tem um limite lá. Aí ele começa a avisar pra gente, ó, esse aqui é pesado, você quer baixar, eu vou dar um Y maior para dizer sim, eu quero. E dou um Enter. Aí ele vai lá e atualiza. Ele para de novo em algum outro pacote específico. Ele está baixando e atualizando o pacote, tá? Lembrando que um pacote, ele também pode ser um software por completo, tá? Isso pode acontecer. Então, eu posso ter um pacote aqui como o gzip aqui, que ele baixou aqui agora, ó. O gzip aqui em cima, ó. Tá aqui, ó, gzip, ó. O gzip é como se fosse o WinZip, o WinRAR do nosso computador. Tá? Então, ele está atualizando aqui o gzip, que é um pacote do Linux. Lembre-se que tudo isso está sendo feito aqui é feito também no Windows. Tá? Então, quando a gente atualiza um programa no Windows, a gente pode atualizar de duas maneiras no Windows, né? Quando você baixa ele no Microsoft Store, ele meio que já gerencia o teu programa. Se tu baixar o WinZip aqui, por exemplo, ele já mostra aqui o que precisa, o que pode ser atualizado, o que está faltando. No teu celular também, tu também tem isso. Tu vai lá no aplicativo de gerenciador de pacotes do teu celular, né? O Apple Store ou lá No Play no Store. Android é Play Store. Então Isso. tem uma opção lá em cima que é programas, aplicativos não atualizados. Né? Aqui também tem no Windows Store. Né? E o que a gente está fazendo aqui é basicamente isso. Só que para o Windows, internamente, quando você atualiza um pacote, ele está fazendo um apt igual esse aqui, dentro do MS-DOS. Tá? Ah, mas dá trabalho a fazer isso aqui no Windows, melhor fazer assim bonitinho. Mas volta a repetir. Vocês, como profissionais técnicos, precisam fazer dessa maneira, porque vocês vão ter o poder de fazer dessa maneira com mais detalhes e passando mais parâmetros e garantindo coisas que quem tem sua tela não vai ter. Tá? Então, por isso que a gente precisa aprender dessa maneira. E não é nada complicado. Vocês veem que só mudei. Eu só fiz um update para ver. Primeiro eu fiz um update para poder ver quais são os pacotes que estão desatualizados, né? Depois eu fiz um list upgradable para saber quais são, mas aqui em cima eu fiz um update. Falei, ó, update. O que tem para ser atualizado? Ele me mostrou. Depois eu só fiz um upgrade, né, que é diferente. Cadê o upgrade? Aqui, ó, sudo apt upgrade. Aí ele atualizou todos os pacotes. Mais uma vez ele travou aqui embaixo, não sei porquê. Ah, não, tá rodando. Tá atualizando de um por um, ó. De um por um. Tem bastante, porque faz algum tempo já que eu não abro esse meu Linux. E aí, o que acontece? Ele tá baixando tudo que tá desatualizado, já deve ter aí, sei lá, uns 3 ou 4 meses que eu não abro esse computador aqui específico. E ele tá baixando bastante coisa. Enquanto ele tá baixando aí, instalando, vamos ver aqui o que tá mais faltando de conteúdo pendente. Eu falei que queria terminar essa aula aqui em 1 hora, tô vendo que já não vai dar tempo. A gente tem também, ó, o comando de search, listagem de rolagem aqui, isso a gente já viu já. Search, se você quiser procurar um pacote específico e instalar um pacote específico também, ó, o sudo apt install, tá? Aqui a gente aprende a instalar o Ansible, por exemplo. Então, se você der um sudo apt install e o nome do pacote,
ele instala um pacote específico. Nesse caso aqui é um Ansible, tá? O Ansible é um pacote que não lembro o que ele faz, mas é um programinha que faz alguma coisa que agora não me lembro, tá? Mas a gente vai instalar vários aqui por diante, tá? E isso vai ser comum. Repito mais uma vez, em qualquer área técnica na área de TI. Qualquer área técnica, seja você da área de segurança, da DevOps, desenvolvedor, todos os desenvolvedores utilizam o gerenciador de pacotes na mão. Não tem nenhum que usa usando interface, tá? Até os que trabalham com Windows, que querem ainda continuar trabalhando com Windows, precisam rodar tudo isso na mão. Não dá para rodar isso na interface, tá? Em alguns casos específicos nem tem interface, diga-se de passagem. A gente pode rodar o comando install, ele instala, tá? Então é sudo apt install e o nome do pacote. E como a gente pesquisar um pacote específico que faz alguma coisa interessante, tem o próprio site da Ubuntu, que a gente entra lá e a gente tem lá tipo algo parecido com isso aqui que vocês viram. Você pode pesquisar pacote e tal, tá? E ver aquilo que mais se interessa a você, que seja mais interessante. Como também tem como você pesquisar na internet. Então, por exemplo, Linux pacote, eu gosto de pesquisar em inglês, tá? Package e tal, primeiro eu posso pesquisar em português. Pacote para mostrar arquivos em formato de árvore. Vou digitar assim mesmo, uma literal, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, com tri é um pacote. Eu preciso instalar o tri, tá? Fazer o sudo apt install tri. É um pacote que você pode enviar os arquivos em forma de diagrama. Eu acho que eu até tenho ele já instalado nesse Linux aqui. Vou fazer aqui, ó, sudo apt, apt. Nossa, deu um branco agora. Apt install. Eu passo aqui o dia todo. Sudo apt install tri. Instalou. Já baixou, já instalou. Pronto. Rápido dessa maneira. E agora se eu fizer dentro da minha pasta home aqui, estou na pasta home, hein? No tio. Se eu fizer só tri e dar um enter, olha lá, ele me mostrou bonitinho a minha estrutura de pastas e arquivos dentro das pastas. Então, tri é um pacote que foi instalado. Ele não vem default no Linux. Eu preciso instalar esse pacote. Tá? E como é que eu encontrei isso? Só digitando isso aqui em cima, ó, pesquisando no Google. E o Google me disse qual é o pacote que eu posso utilizar. Ah, mas eu não sei como é que instala esse pacote. Não tem problema. Linux. Opa, o que eu fiz aqui? Linux install. Vou botar em inglês, tá? Install tri. Tá só assim, ó. Olha lá, sudo apt install tri. Foi o que eu acabei de fazer agora. Uma vez instalado, é só você rodar o tri aqui, ó. Tri. Ele vai lá e mostra para mim. Se eu entrar na pasta Basics, por exemplo, isso aqui é tudo de aula, tá? Então, esse conteúdo aqui que estão vendo aqui é tudo de aula que eu já dei. Dou Enter. Entrei na pasta Basic. Se eu rodar o tri dentro da pasta Basic, aí ele mostra só isso aqui, ó. Porque eu estou dentro da pasta Basic, né? Aí ele mostra só isso aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí vocês podem brincar de pesquisar um monte de pacotes que vocês têm na internet. Um monte. Eu não lembro o nome do site do Ubuntu. A gente vai ter que pesquisar. Ubuntu gerenciador. É parecido com o LS, né? Isso! Só que é um LS bonitinho. Uhum. Entendeu? Show. Vamos ver se a gente encontra aqui o local onde a gente pode pesquisar pacotes de forma bonitinha aqui no site da Ubuntu. Bom, tem que pesquisar, tá? Eu não sei. Eu não sei onde a gente vai pesquisar. Onde a gente encontra, mas com certeza tem um site que a gente pesquisa os pacotes neste formato que estão aqui, ó. Com o link, com o íconezinho do aplicativo e tal, bonitinho. Eu vou entrar em um que eu conheço, que é do Node, que é o npm.js.com. Muito parecido, tá? Agora, esse aqui serve apenas para os programas que a gente desenvolve em JavaScript. Quando a gente aprender JavaScript, quando a gente vai criar nossos programas em JavaScript, a gente precisa criar, às vezes, dependências, que são pacotes, né? E esses pacotes a gente pesquisa aqui. Se você quiser o pacote do Google Maps, por exemplo, pesquiso aqui, ele me mostra aqui, ó, esse cara aqui. Eu clico nele e ele me ensina como eu instalar ele. É só rodar esse comando aqui, ó.
Então, existe um site desse específico para Ubuntu, né, que é a versão que a gente tem do Linux, que a gente pesquisa o pacote, ele já dá aqui, ó, um sudo apt install e o nome do programa. Então, eu vou lá, leio sobre o programa, o que ele faz, como é que eu trabalho com ele, como é que ele pode me ajudar, alguns exemplos dele, tal, perere, tal, legal, show de bola, maravilha. Tá aqui o comando. Aí só clica aqui, ó, eu copio ele, o sudo apt, ele copia, ó, o comando. Clico aqui para copiar o comando, aí eu venho aqui no terminal de comando e colo ele. Aí ele vai dar aqui, ó, um sudo apt install, por exemplo, o tri, né? Ele já vai me colar aqui o tri, que eu vou copiar aqui, dou um enter, ele já instala, já executa o tri, show de bola. Então, tem um gerenciador visual na internet, e eu não vou pesquisar aqui para não tomar muito tempo. Perguntas? Não. Remover pacote, sudo apt remove, o nome do pacote ele remove, tá? Aqui está ensinando como é que remove o Ansible, por exemplo. Para remover o tree, é sudo apt remove tree, tá? Então lembrando que tem que ter espaço entre os comandos, tá? E se eu puser um espaço antes do sudo, tem algum problema? Não, o Linux ele ignora esse espaço. Funciona da mesma maneira, tá? Próxima seção. Manipulação de arquivos. Que horas são? 8h20. Eu não quero muito extrapolar. Acho que eu vou deixar o conteúdo de manipulação de arquivos, arquivos batch e variáveis de ambiente para uma segunda versão da nossa aula. O que vocês acham? Top. Ok. Para não ficar muito extenso, né? Né? Uhum. Sim. Muito cansativo também para nós aqui, especialmente para mim que eu estou falando aqui há quase 2 horas. Então a gente fala na próxima aula, tá? Entre nós aqui a gente vai combinar, mas na gravação vai ser uma versão 2 da aula, que aí vai ter manipulação de arquivos, SH batch files e variável de ambiente. Tudo isso aqui é muito utilizado por todos os desenvolvedores. Ponto. É indiscutível, tá? Algumas coisas aqui podem não serem utilizadas, mas tudo é utilizado por desenvolvedores de software, sejam eles Windows ou Linux. Vou terminar a gravação então. Então vai ficar para a versão 2 todo o restante do conteúdo. Beleza. Espera só um minutinho, deixa eu terminar aqui.